Boa noite, boa noite. Estamos iniciando mais uma live do nosso Papo Espírita. Hoje nós vamos falar do capítulo 16. Não se pode servir Deus e a Mamon, a verdadeira propriedade. Vamos aguardar um pouquinho os nossos irmãos se conectarem na internet, abrirem o Facebook, para que possamos juntos, nesse tempo que iremos permanecer juntos. Boa noite, Cristiane, tudo bem? Então, nesse período que nós iremos permanecer juntos, falarmos um pouquinho da verdadeira propriedade que está descrita no capítulo do Evangelho, uma lição importantíssima para nós, para que a gente perceba essa verdadeira propriedade. Então, vamos aguardar só mais uns instantes, os nossos irmãos se conectarem, para que a gente possa dar continuidade ao nosso estudo na noite de hoje. Queria agradecer a todas as pessoas que têm assistido aos vídeos. São inúmeros corações alcançados com o Papo Espírita, que o Lemano, o Lar Espírita Maria de Nazaré, tem a oportunidade e oportuniza para cada um de nós falarmos um pouquinho do Evangelho. Então, desde já, os meus agradecimentos a toda a diretoria do Lemana, a oportunidade de estarmos sempre juntos, conhecendo um pouquinho mais do Evangelho, discutindo à luz da doutrina espírita o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que está e permanece sempre conosco. É importante nesses dias de hoje, nesse distanciamento de presença física que nós vivenciamos, nós estarmos juntos através dos meios da internet, da rede, que disponibiliza e oportuniza a cada um de nós estarmos juntos por breves minutos, mas que com certeza são minutos valorosos de aprendizado, de enriquecimento, de conhecimento do Evangelho. Estudar as mensagens do Cristo, permanecer à luz da doutrina espírita, compreendendo tudo que nos cerca, tudo que nos acontece, é sempre de suma importância para o engrandecimento do nosso espírito, da nossa alma enquanto encarnados, para que quando voltarmos à pátria espiritual, esses conhecimentos sejam a verdadeira propriedade que a gente carrega nos nossos bolsos. Vocês conseguem me ouvir perfeitamente? Todos me ouvem perfeitamente? Bem? Cristiane, se você puder me dar um retorno. Todos me ouvem bem? Tá ok. Obrigado, Cristiane. Agradecer a Roseli Ber, que também está conectada conosco, e tantos outros irmãos. Então, vamos dar início ao estudo dessa noite. Primeiramente, fechando os nossos olhos e agradecendo ao Pai amado a oportunidade bendita de estar à luz de seu Filho amado Jesus, compreendendo os ensinamentos do Evangelho na codificação de Kardec, dando a nós a oportunidade de seguir passo a passo rumo ao melhoramento íntimo de cada um de nós, pedindo que Jesus, o Mestre imensurável do amor, permaneça conosco nesses instantes de estudo, pois ele mesmo assim o diz, que quando estivéssemos reunidos em seu nome, ele também estaria conosco. Amantíssima Mãe Maria, cubra-nos com seu manto sagrado,
favoreça-nos na noite de hoje um belíssimo estudo. Que assim seja, graças a Deus. Bom, como a gente falava, a verdadeira propriedade, né? Nós vamos no início do Evangelho, existe o item 2, que é uma conversa entre Jesus e um mancebo rico. E está bem descrita nos evangelhos de Mateus, Lucas e Marcos. E essas são as palavras. Então aproximou-se dele um mancebo e disse: Bom mestre, que devo fazer para adquirir a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas de bom? Bom, só Deus o é. Se queres entrar na vida, guarda os mandamentos. Que mandamentos? Retrucou o mancebo. Disse-lhe Jesus: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não darás falso testemunho, honra o teu pai e tua mãe e ama o teu próximo como a ti mesmo. O moço lhe replicou: Tenho guardado todos esses mandamentos, desde que cheguei à mocidade. O que ainda me falta? Disse Jesus novamente: Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terá um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. Ouvindo essas palavras, o moço se foi todo tristonho, porque possuía grandes haveres. Jesus disse então aos seus discípulos: Digo-vos em verdade, que bem difícil é que um rico entre no céu, o reino dos céus. Ainda uma vez vos digo, é mais fácil que um camelo passe pelo buraco de uma agulha do que entrar um rico dos céus. Esse jovem mancebo, ele tem um nome, ele se chama Efraim. Efraim, ele está descrito no livro Primícias do Reino, de Amélia Rodrigues, psicografado pelo nosso queridíssimo Chico Xavier, no seu capítulo 5º. Efraim era um jovem realmente de muitas posses. No momento que Jesus pede a Efraim que esse se desfaça dos seus bens e siga os passos do mestre, Efraim realmente decide, porém não naquele momento. Efraim era um jovem mancebo, rico, de muitas posses, uma bela casa, e nesse momento em que Jesus o questiona para vender, Efraim teria a seguir alguns dias após uma corrida de bigas. E nessa corrida de bigas, esse jovem mancebo, defenderia o Estado judaico contra o jugo romano. E ele era um forte atleta, que tinha bons cavalos, tinha uma boa biga e, consequentemente, era o favorito para vencer a corrida de biga. Naquele momento em que o jugo romano sobre os judeus era intenso, a dominação, Efraim queria dar essa alegria ao povo judeu, vencendo essa corrida sobre os romanos, para dar uma felicidade ao povo romano. Então ele deixe de lado o convite do mestre por alguns dias, para que à frente ele realmente venda os seus bens e siga o mestre. Ele, provavelmente tocado pelo magnetismo do mestre, ouvido as palavras do mestre de advertência para que ele vendesse seus bens, e um tesouro nos céus estaria muito mais assegurado a ele do que os tesouros terrenos, os tesouros materiais. Ele assim decide seguir o mestre, mas após a corrida de bigas. É chegado então o dia da corrida de bigas. Ele se preparou, estava confiante,
Assim que foi dada a largada na corrida, ele começa a desenvolver a competição e em determinado momento, em uma curva, ele perde o controle da biga e cai da biga juntamente com os cavalos. Os outros cavalos que vinham atrás e os outros competidores passam por cima dele. Efraim vê as suas entranhas abertas e o seu sangue se mistura com seu suor. Efraim desencarna. Essa lição ela é para nós muito profunda e a mim ela me emociona muito, porque diversas vezes eu tive jornadas das minhas jovens lembranças. Eu tenho 49 anos de idade, estou chegando aos 50, e percebi que diversas vezes a doutrina espírita bateu à minha porta, com convites, com observações, com a leitura de alguns livros, mas sempre fui deixando a doutrina espírita para um momento em que eu tivesse tempo de me dedicar a ela. Por isso que eu faço a comparação a Efraim. Efraim esperou alguns dias para seguir o mestre, não pôde mais segui-lo no reino encarnado, porque no capítulo, quem tiver a oportunidade de lê-lo todo, Efraim é recebido sim por Jesus nos planos superiores. Mas quantas vezes de nós deixamos essas oportunidades de seguir na doutrina, de compreender o Evangelho, compreender os ensinamentos de Jesus, e talvez não só dentro da doutrina espírita, mas de todas as outras formas religiosas que elevam o nosso ser, nos tornam pessoas melhores. Muitas vezes a gente vai postergando isso e vai deixando o tempo passar. Vamos percebendo que muitas oportunidades, se tivessem sido vivenciadas lá atrás, nós teríamos dado outros direcionamentos para as nossas vidas. Mas bem disse Chico que voltar atrás não nos é possível, mas a partir daquele momento para frente a gente pode fazer as transformações nas nossas vidas e assim fazer um novo fim bem melhor para todos nós. Algumas reflexões são importantíssimas serem colocadas. O que é a propriedade? Quais são os nossos direitos e os nossos deveres em relação à propriedade? O que é que realmente nós possuímos? O que devemos levar desse mundo? Façamos rapidamente esses questionamentos ao nosso íntimo e nós vamos ver que provavelmente a propriedade que nós temos destinado a nós, ainda em seu número muito grande, é a material. A propriedade, ela é importante. O trabalho que a gente exerce, e a gente vai falar daqui a pouquinho das nossas observações na leitura do livro Nosso Lar, e eu vou citar daqui a pouco os capítulos, o tanto que o trabalho é importante. Trabalho lá nas esferas espirituais, mas também é importante o trabalho aqui. Trabalho para nós ganharmos as nossas moedas, para que a gente construa os nossos objetivos, conquiste as nossas metas, mas sempre dentro de uma parcimônia, e nós também vamos falar nisso. O viajante que chega em um hotel, se ele tiver bastante condição financeira, ele vai escolher o melhor quarto. Se nós temos uma condição financeira mediana,
talvez escolheremos um outro quarto mais simples. Mas se nada possuirmos, será que nós teremos que deitar sobre as palhas? Ficar na praça, debaixo de uma marquise? Acontece de igual modo na pátria espiritual, e nós vamos observar que o trabalho desempenhado na pátria espiritual, ele tem reverberações no nosso espírito muito importante. Ele vai nos dando uma condição de aquisição monetária bônus hora, que tem para nós um significado na esfera superior, mas tem também um significado para nós dentro do materialismo, dentro do que nós vivemos hoje nesse planeta escola que é a Terra. Como eu disse no capítulo 22, Dona Laura elucida ali André Luiz de diversos questionamentos que ele faz a respeito do capítulo que inclusive chama Bônus Hora. Um administrador ganharia o mesmo que um operário de transporte? E aí Dona Laura explica que não importa se ele é dirigente ou dirigido, a conta do sacrifício pessoal é o mesmo. A remuneração é justamente multiplicada dependendo do caso e do seu emprego. Nós sabemos, por diversas literaturas espirituais, que as professoras que cuidam da evangelização, que cuidam do aprendizado dos nossos jovens, essas têm o seu bônus hora dobrado, diante a tarefa que lhes cabe, que é de orientar, de aplicar valores morais, da construção desse jovem ser num homem de bem, também descrito no Evangelho, no seu capítulo 17. Né? Então, as professoras, as evangelizadoras, têm um papel fundamental aí na formação de um homem de bem. Ela comenta também que na Cross os habitantes do planeta eles estão longe de compreender o valor real do trabalho. Laura lembrou as obsessões de muitos pelo lucro fácil e a de outros pela dissipação de grandes fortunas. Então, a gente percebe algumas pessoas geralmente se aplicando intensamente a ficar rico, ficar milionário, ter várias posses, vários bens, quando a gente sabe que, na verdade, para as esferas superiores nós não vamos levar nada disso. Longe de compreender o valor do trabalho. A compreensão do trabalho na crosta terrestre era de ser um trabalho edificante, aliar o trabalho, muitas vezes físico, o trabalho intelectual, mas o trabalho de transformação moral. A gente percebe a enormidade de chefes que, às vezes, por ter um papel de liderança dentro de um grupo de funcionários, muitas vezes humilham, xingam, acham que os funcionários lesam, roubam. Então, às vezes, a ganância, o egoísmo vai cerrando os nossos olhos e a gente não vai percebendo a importância que nós temos. Então, os líderes, os chefes, eles têm que compreender os seus funcionários, porque ao ponto que eles ganham o seu valor de remuneração pela sua liderança, mas também ganharão outro valor de remuneração dentro do que ele está se modificando moralmente. Tanto é que Laura continua em sua explicação que o verdadeiro ganho da criatura é da natureza espiritual.
e o bônus hora modifica substancialmente isso. Então, lá no nosso lar, nós temos diversas atividades com diversos bônus horas diferentes. Quanto maior a contagem do tempo de trabalho, nós teremos maiores possibilidades de intercessões, compreendendo aqui que não existe um preço e receber é indispensável dar alguma coisa. Então, nós vamos poder utilizar o bônus hora que nós receberemos na pátria espiritual e nós conquistamos ainda na parte material de auxílio a todas aquelas pessoas que a gente estende as nossas mãos, a possibilidade de intercessão para os nossos na esfera superior. A Bíblia, no seu Antigo Testamento, os mais queridos por Deus, está em Gênesis 13, 12, eles também apresentam os grandes proprietários de terra e bens materiais. Então a gente vê que não há um contrassenso contra as riquezas, contra aqueles que têm posse. Já no Novo Testamento, a gente observa que a parte da riqueza ela não se faz presente de forma concreta à posse. Volta-se mais para o coração, para a parte moral, para os valores morais que nós temos de construção do nosso ser, do nosso íntimo, né? Então, no Novo Testamento, nos ensinamentos de Jesus, a gente percebe os bens materiais. Logicamente, eles são conquistados, mas eles não têm a grande importância. Nós temos uma célebre passagem em que Jesus, interrogado, ele é colocado à frente de centuriões e sacerdotes, lhe é apresentado uma moeda e pergunta: o que você vê na moeda? Ele vê a esfinge de César e replica: dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Nós, seres humanos, a gente ainda tem uma natureza muito pequena. O nosso engrandecimento moral ele está em processo. Por isso, todos os acontecimentos que nos cercam, a gente tem uma capacidade de se apropriar de tudo. Dentro da apropriação, a gente já vê no nosso próprio lar. É a minha esposa, o meu esposo, meus filhos, meu cachorro, né? Então, na verdade, isso não nos pertence. Pertence a Deus, ao nosso Pai. Então, dentro dessa nossa pequenez, a gente vai achando que essas conquistas são nossas, quando na realidade não são, né? Então, nós temos que ter muito cuidado, muito zelo, muita atenção para que a gente não torne isso também uma possessividade. E aí a gente começa a perceber os grandes problemas sociais que nós convivemos e estamos observando muito nos jornais, que a violência contra as mulheres, violência contra os filhos, de pessoas desequilibradas achando que as outras pessoas são suas posses, quando na realidade não são. Por isso devemos ter uma atenção e desmistificar algumas coisas na nossa vida. Muitas vezes o dito popular, briga de marido e mulher, eu não meto a colher, hoje ele tem que ser substituído. Em briga de marido e mulher, eu meto a colher. É necessário que a gente zele pelos que estão próximos a nós, né? Isso acontece também com as pessoas que estão em depressão. É necessário eu observar e eu interrogar, eu agir. Eu ficar no silêncio, no ostracismo, nada farei. Pode ser que eu seja cobrado nas esferas superiores a oportunidade de ajuda que eu tive para realizar e não realizei. Então, a nossa maior luta é sempre contra esse abuso nosso sobre as coisas materiais que estão sempre ao nosso lado.
Não sabendo colocar o limite pela posse, pode prejudicar os nossos ditames do coração. Em vez de observar valores ao coração que são muito mais importantes, eu começo a valorizar os bens materiais, esses que não me são importantes. Todos nós sabemos que os nossos caixões não têm gavetas. Nada levaremos daqui. Levaremos apenas as nossas conquistas morais, a nossa inteligência, a nossa sabedoria. Essas conquistas, sim, ninguém pode corroê-las de nós. Nenhuma traça há de roer esses ingredientes colocados dentro do nosso íntimo, dentro do nosso ser espiritual. Nada nos pertence. Se nós observarmos, nem o corpo físico, essa matéria densa que aqui está, ela não nos pertence. Foi-nos fornecido um invólucro material para que nosso espírito ocupasse, e dessa maneira, eu pudesse vivenciar as provas numa nova reencarnação. Isso é um empréstimo que pode ser retirado a qualquer momento ao desejo de Deus. Tem uma frasezinha de André Luiz que é muito sábia. Nunca se esqueça de que todas as vantagens ou benefícios que desfrute da vida são empréstimos de Deus. Então é importante percebermos e darmos o valor certo às coisas. O que vamos levar dessa vida? Todos os bens materiais, como nós falamos, eles ficam aqui. Dinheiro, bens, joias, carro, casa, edificações. Lembremos de Efraim. Ele tinha boa casa, boa vestimenta, se vestia com seda, algo de muito raro. Somente pessoas de poder aquisitivo altíssimo vestiam seda naquele tempo de Jesus. Efraim desfrutava disso tudo e perdeu a oportunidade de conquistar os bens superiores por escolhas mundanas, escolhas terrestres, o orgulho de ganhar uma competição. Não que isso não tenha valor até para o povo judeu na época, mas escolhas diferentes da que o Cristo pediu que ele tomasse. Né? Então, que possamos sempre nós reconhecermos os verdadeiros bens materiais em cada um de nós. Nós precisamos vivenciar o desprendimento. Quanto mais temos, mais somos possuídos pelo que nós temos. Quanto mais eu tenho dinheiro, mais eu quero dinheiro. Quanto mais ouro eu tenho, mais ouro eu quero. E na realidade, nós vamos ver no Salmo 14, 17, uma passagenzinha do profeta. Os salmos eram cantos realizados a Deus. Livra-me, Senhor, das minhas necessidades. Ponhamos em movimento o que tiver em desuso. Se nós abrirmos agora, nesse instante, esse armário que está aí atrás, provavelmente eu que já estou inserido dentro da atividade social na minha casa espírita, eu ainda terei alguma camisa que eu acho que eu ainda vou perder uns quilinhos e entrar novamente nela. Muitas coisas, sapatos que não são em grande número, calças que às vezes a gente comprou para ir a uma determinada festa e provavelmente nunca mais frequente uma outra festa disso. E certa feita, falando com uma senhora assistida, eu comentei que ela também deveria ter algumas coisas na casa dela que ela também poderia se desfazer por uma outra pessoa com menos posse ainda do que ela.
E ela me disse: é verdade, meu filho. Eu tenho um short branco lá em casa que eu ainda acho que ele vai caber em mim. Outro dia, inclusive, eu tentei vesti-lo e ao puxar o zíper para cima do cos para tentar fechar o short, você acredita que o zíper me feriu a mão? Eu fiquei com tanta raiva daquele short que eu estou decidido a dá-lo. E é isso. Muitas vezes algumas coisas guardadas em casa que não tem nenhuma utilidade para nós, teria tanta utilidade para outras pessoas. Então nós precisamos observar isso e nos desapegarmos das coisas materiais. Somos todos apegados às coisas materiais. Precisamos nos desprender desse apego. E aí, assim, com a nossa generosidade, com as nossas mãos sempre estendidas ao próximo, auxiliá-los, doando as coisas que às vezes para nós não servem, mas que para outros têm uma grande serventia. Nós já estamos quase encerrando o nosso estudo, essas reflexões belíssimas, mas eu não podia deixar de trazer uma mensagem de Emmanuel no livro Vinha de Luz, no seu capítulo 52. Ela se chama Avareza. No texto, disse-lhes: acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de cada um não consiste na abundância das coisas que possui. Lucas 12:15. E aí, em cima desse dizer de Lucas, Emmanuel faz algumas de suas apontações. Fujamos da retenção de qualquer coisa sem espírito de serviço. As próprias águas da natureza, sem benefício algum, formam zonas infecciosas. Toda avareza é centralização doentia, preparando metas de sofrimento para cada um de nós. Amontoar vantagens financeiras pode ser fonte de ódio dos vizinhos. E aqui eu complemento, dos amigos, de todos aqueles que estão ao nosso redor. Edmar Jorge, um palestrante da Comunhão Espírita de Brasília, em palestra realizada no Lamana, ele disse que quando nós estamos bem vestidos, com uma camisa de marca, um relógio, um tênis bom, bonito, de marca, um agasalho de frio, e passamos ao lado de pessoas que não possuem esses bens, não que elas nos desejem mal diretamente, mas o sentimento de elas desejarem possuir o que nós temos, nos emanam pensamentos negativos. Pensamentos negativos esses que todos nós sabemos que nos prejudicam, dificultam o nosso dia a dia, nos deixam com uma carga pesada, que depois precisamos, no centro, tomar o nosso passe e se desfazer dessas teias energéticas que nos grudam, nos prejudicam. E ele termina: lembra-nos que a vida do homem não consiste na abundância daquilo que possui, mas em tudo que ele espalha de bem e de útil, em atendimento à vontade do Supremo Senhor. Palavras tão serenas, tão objetivas como o Emmanuel é objetivo, né? Uma advertência para cada um de nós na conquista das nossas verdadeiras propriedades. Para a gente encerrar, a gente tem um dizer de Pedro: não tenho prata, nem ouro, mas o que isso eu tenho, eu te dou. Atos 3:16. Pedro, o apóstolo tão amado por Jesus, e Jesus o amava tanto: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho,
isso eu te dou. E nós observamos isso em Pedro, quando ele edificou a casa do caminho, e lá tanto fez por tantas pessoas que ali chegaram para ser atendidas por ele. O mestre já não estava mais lá, já estava nos planos superiores, olhando a cada um dos seus discípulos e torcendo por cada um dos ensinamentos fossem as verdadeiras propriedades dos apóstolos. E assim foi feito. Pedro edificou a casa do caminho em rocha sólida, e tantos curou, orientou e ajudou. A sombra de Pedro curava as pessoas. O movimento na casa do caminho já era tão intenso que ele às vezes não conseguia se dedicar a todos de uma só vez. Ele pedia que a maca fosse enfileirada e ele passava ao lado das macas onde a sua sombra auxiliava todos aqueles enfermos desejosos do mestre, mas o mestre já não estava mais lá fisicamente, estava espiritualmente zelando por cada um de nós. Quem o sentiu jamais se permitiu esquecê-lo. Nós não deveremos esquecer nunca de Jesus. Somos inundados a todo instante por um arrepio que percorre o nosso corpo físico quando lembramos de Jesus. Principalmente nos dias de hoje, que nós vemos tantas aflições, tantas angústias, tantas dores. Não percamos nunca a fé e a esperança no timoneiro do nosso barco, que é Jesus. Tenhamos todos nós calma, tranquilidade. Mantemos o equilíbrio na embarcação para que Jesus possa nos conduzir rumo às esferas superiores de encontro a Ele. Desprendemo-nos dos bens materiais que tanto nos deixam aprisionados. Lembremo-nos de Efraim. Realizemos as nossas melhores escolhas. Não deixemos o tempo passar. Amanhã pode ser tarde. Fiquem todos com Deus. Mais uma vez, gratidão eterna ao Lemana por essa oportunidade de conversar, de falar com vocês. A gente pensa que a gente que está do lado de cá falando com vocês não aprende, e aprende sim muita coisa nesses maravilhosos recadinhos que vocês deixam após o término da live. A gente vê os números de pessoas que assistem a essa nossa palavra, não que isso nos engrandeça, nos enche de orgulho, mas nos dá uma gratificada sensação de que a palavra do Cristo foi levada a tantos e tantos lares. Os ensinamentos, as lições. Meu muito obrigado. Que tenhamos uma boa noite. Que os bons espíritos nos cerquem no nosso sono, no refazimento das nossas energias, para que amanhã dispostos estejamos a levar uma palavra de consolo, realizar uma ligação a um amigo que nós não vemos por causa do distanciamento. Utilizemos das ferramentas que nós temos, os meios de comunicação hoje, dos celulares, da própria internet. Continuemos a realizar esses nossos estudos virtuais, utilizando essas ferramentas que são extremamente úteis nos dias de hoje, em que o distanciamento físico existe, mas o distanciamento de pensamento e de coração, esse não existe. Tenham todos uma boa noite. Fiquem com Deus. Que Jesus, o timoneiro do nosso barco,
continue levando nós em segurança, para tranquilidade, para calmaria, para que possamos sair desse grande aprendizado que estamos vivendo, desta pandemia, muito melhores que entramos. Todos, fiquem com Deus. Uma boa noite.